paz do Senhor Jesus. E hoje aqui na Fonte da Palavra que é Viva, nós vamos falar sobre preparar o ambiente que Deus manda o milagre. Muitas vezes nós temos orado, clamado por um milagre e a gente fica se perguntando por que esse milagre ainda não aconteceu. Mas um dos principais motivos para um milagre não acontecer é o fato do ambiente não estar pronto. Porque o milagre compete a Deus, mas preparar o ambiente compete a nós. E Deus ele espera que nós preparemos o ambiente para o milagre. Lembra que a fé é a certeza das coisas que a gente não viu. É a convicção, daquilo que nós não vimos, mas daquilo que nós sabemos que chegará a nós, que se tornará real. Então, hoje vamos meditar lá em 2 Reis, no capítulo 4, que vai dizer assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa passagem, ela tem tanto conteúdo riquíssimo para a nossa vida, né? Primeiro ponto, a gente entende aqui que essa mulher, ela chega diante do profeta e ela tem as firmes razões, ou seja, o marido dela era um discípulo dos profetas. Estamos falando aqui de uma família que buscava ao Senhor. Então ele morre e agora, porque ele tinha dívidas, os credores querem tomar os filhos dela, né? Naquela época, as mulheres elas não tinham uma vida tão ativa como hoje, né? No, vamos dizer, o mercado de trabalho hoje. Então, as mulheres elas eram muito dependentes financeiramente do marido, dos filhos, né, mais velhos. E aí, o que é que acontece? O profeta pergunta o que ela tem, e ela diz que ela não tem nada. Muitas vezes a gente está orando a Deus por um milagre e a gente olha à nossa volta e a gente pensa, eu não tenho como preparar o ambiente do milagre, eu não tenho o que fazer, mas tem. O que ela chama de nada, ela fala, eu não tenho nada, a não ser o azeite. Ou seja, ela tinha alguma coisa, mas ela não conseguia ver nesse azeite algo capaz de resolver a situação dela. Era só um pouco de azeite. Mas eu quero te dizer que a essência, que a matéria-prima do milagre já está com você, já está na sua casa. Talvez a matéria-prima seja você mesmo, seja você olhar para dentro, seja você ver o que precisa ser cuidado, o que precisa ser trazido para fora. Talvez possa ser algo que está na sua casa, que está na sua mão. E aí, se você observar, quando ela chega, a questão dela era a dívida. A preocupação dela era que os filhos fossem tomados. Então ela recebe uma orientação do profeta, que manda que ela peça vasilhas aos vizinhos. E há aqui ainda
uma coisa muito interessante que ele fala, mas peça muitas. Olha, a medida do milagre que você vai receber depende do ambiente que você preparou. Quanto mais capacidade esse ambiente tiver de comportar o milagre, essa é a medida, porque a medida de Deus é imensa, a medida de Deus é incalculável. E se a gente não recebe assim, é porque nós não temos uma medida infinita, nós temos uma capacidade e o Senhor respeita a nossa capacidade. Então, quando essa mulher pede, você observa aqui que ela ainda pede ao filho mais vasilha e aí ele responde: já acabaram. Nesse momento, preste muita atenção que é só nesse momento que o azeite para de correr. E aí essa mulher vai até o homem de Deus. E o que é interessante é que ele fala para ela: venda, pague suas dívidas. Mas você e os seus filhos vão viver do que sobrar. Olha, depois que aquela mulher, se ela só tivesse o azeite de pagar as dívidas, ela agora teria um outro problema, que era como ela e os filhos iriam sobreviver agora que o provedor da casa tinha morrido. Mas eu quero te dizer que Deus, o milagre que você pede, ele vem muito além do que você pede. Porque às vezes você está pedindo a Deus a solução de um problema, mas o milagre que Deus está preparando vai solucionar até os problemas que agora estão adormecidos, que você nem se deu conta ainda, que nem caiu a sua ficha a respeito. Então, o que eu quero te falar nessa tarde, prepara o ambiente. Prepara o ambiente, porque o milagre vai vir na proporção do ambiente que você preparou. Amém? Que o Eterno os abençoe.